Olá, bom dia a todos. Meu grupo ficou responsável por falar o que é o servidor de impressão. Bom, o grupo ele é composto por mim, João Gabriel Neves, pelo João Vitor Amorim, pelo Pedro Lucas e pela Tainara. Mas o que é um servidor de impressão? Bom, o servidor de impressão ele é uma parte que é fundamental no gerenciamento de impressão, onde ele é composto de um aplicativo, que é o software, que roda num servidor, que é o hardware, e onde ele é destinado a controlar as tarefas da impressão, que são enviadas às impressoras locais e de rede pelas diferentes estações de trabalho, onde eles compartilham o mesmo uso de equipamento de impressão. E qual que é a sua função? Bom, sua principal função ela é definir quais são as prioridades e gerenciar a fila de impressão, de uma maneira que todos os trabalhos eles sejam distribuídos de uma melhor forma possível, que vai dar mais praticidade ao servidor de impressão. Bom, como é o funcionamento desse servidor? Bom, primeiramente o computador ele se conecta ao servidor de impressão, ele vai adquirir o drive que está instalado no servidor e depois ele se conecta ao servidor para novamente enviar a impressão. E a partir desse ponto ele fica a cargo do próprio servidor para gerenciar o arquivo que é recebido dentre as demais impressões na fila e depois ele vai definir qual que é a prioridade para a impressora, qual que é a melhor forma mais adequada para determinado serviço. Bom, e por isso nós temos algumas vantagens no uso desse servidor. E dentre elas nós temos a gestão central das impressoras. Bom, todo o gerenciamento de configurações de impressão, auditorias, trabalhos e permissões das impressoras, elas podem ser feitas por apenas uma pessoa em um único local. E nós também temos a fila de impressão organizada. Quando um usuário ele imprime um documento no seu PC, notebook, a impressora agrupa o pedido como um trabalho individual. E a partir disso, o trabalho de impressão ele é tratado como uma entidade separada. E então, não há perigo da impressora ela confundir ou misturar páginas do seu trabalho com as provenientes de outro computador, por exemplo, de outra rede. E também tem-se a auditoria simplificada. Como eu disse que o gerenciamento de impressão ele é centralizado, informações importantes como, por exemplo, o nível da tinta, o papel preso e outros dados eles são bem fáceis de acessar, diferentemente de quando uma impressora está isolada na rede, não tem ninguém com ela, está sozinha lá, porque nesse caso da rede isolada, as informações elas ficam vinculadas localmente. E tem-se também drives compartilhados. Bom, todos os drives já são instalados junto com o servidor. E deste modo, ele pode compartilhar o drive com outros computadores que fizeram alguma requisição de impressão. Isso me implica dizer que se eu atualizar o drive de uma máquina, que por exemplo é o dono desse drive, a rede inteira que possui esse drive vai ser atualizada. E por último, tem-se a contabilização e cotas. Bom, junto com o servidor de bilhetagem de impressão, que ele já está incluído nesse servidor de impressão, é possível controlar todas as impressões que são realizadas por cada usuário ou grupo. Agora, por que isso é importante? Porque a partir disso, as empresas elas podem definir quais são os centros de custo de setores para evitar desperdício, ou seja, economia. E além disso, você pode criar cotas de impressão por usuários ou por grupos e registrar quando e quem que fez a alteração do documento quando foi impresso. O servidor de impressão ele se divide em basicamente três tipos de arquiteturas: a arquitetura fechada, a arquitetura aberta e arquiteturas baseadas em hardware. Bom, as arquiteturas fechadas são conhecidas como aquelas em que as soluções de softwares que gerenciam o processo são de código fechado e, na grande maioria dos casos, são soluções pagas. A escolha por este tipo de solução vem ao encontro do parque computacional utilizado e principalmente a estrutura dos sistemas operacionais que são utilizados na organização. Já as arquiteturas abertas para servidores de impressão são aquelas definidas como tendo livre distribuição sem custo e que na maioria das vezes têm o código-fonte aberto e suas especificações disponíveis para fins de interoperabilidade. Atualmente, mesmo com todos os esforços dos ativistas ambientais em conscientizar a população para evitar a impressão de arquivos, a quantidade ainda assusta. As organizações ainda têm necessidade de imprimir arquivos para registro, trâmite de processos internos, arquivos e etc. Desta forma, é importante termos em mente que a utilização de impressoras é necessária e devemos ser capazes de gerenciá-las.
Entretanto, na área de servidores de rede, nós temos os servidores de impressão, que são importantes componentes nesta arquitetura. Esses componentes são utilizados para gerenciar impressoras e compartilhá-las. São munidos de estruturas de controle para proporcionar altos níveis de interação e facilidade de utilização por parte dos usuários. Entretanto, nem sempre foi tão fácil assim, como veremos a seguir. E por fim, tem as arquiteturas de servidores de impressão baseadas em hardware. Essas arquiteturas são, em sua maioria, proprietárias e têm código fechado e softwares para gerência do ambiente como componentes. Elas se popularizaram nos últimos anos, visto que os próprios fabricantes de impressora inserem em seus equipamentos esta funcionalidade. Mas além de conhecer os tipos de arquiteturas existentes, é preciso conhecer também as opções de servidores de impressão, e é isso que você vai ver no decorrer dessa apresentação. Opções de servidores de impressão. O sistema Linux consegue suportar uma grande quantidade de software para impressão, e a maioria deles é implementada em cima do protocolo LDP, que até pode ser um protocolo muito flexível, porém é bem antigo, comparado a instruções proprietárias mais modernas. Podemos citar 3 opções de sistema de impressão: LPD, LPRNG e CUPS. O servidor LPD tem sido padrão para sistemas Linux, e como foi assumido como padrão, muitas ferramentas para sistemas operacionais dessa natureza supõem que este é o sistema padrão de impressão. Desta forma, outras versões de software têm níveis de emulação para LPD para fins de compatibilidade e bom funcionamento. Entretanto, apesar da popularidade, esse sistema tem caído em desuso devido às limitações sobre a integração com outros softwares mais modernos. Um servidor de impressão LPRNG foi criado com a ideia de ser um substituto natural ao servidor LPD. Da mesma forma que os principais complementos ao sistema original, ele vem da área de gerência, principalmente quando estamos trabalhando em múltiplas redes. Já o CUPS é um sistema modular de impressão para sistemas operacionais Unix-like. Ele permite que o computador desempenhe funções de servidor de impressão. Basicamente, é um computador que está executando e recebe solicitações de impressão e as processa adequadamente para as configurações estabelecidas. Ele consegue suportar até uma grande gama de sistemas operacionais, e ainda o sistema de impressão padrão para sistemas operacionais da família Mac. Agora eu vou dar um exemplo aqui de instalação de servidor de impressão. Primeiro vamos falar sobre as premissas. Um servidor de impressão deve ser renomeado e colocado no domínio. Para uma melhor interação e agilidade, recomenda-se que exista na rede um AD, que significa Active Directory, e que todos os desktops, notebooks, inclusive servidor de impressão, estejam no domínio. Aqui nesse primeiro passo, a gente vai em servidor de impressão, selecione adicionar funções de recursos, instalação baseada em funções e recursos. Aqui nessa segunda imagem, que é o nosso segundo passo, a gente seleciona funções do servidor e o serviço de impressões e documentos. Aqui no nosso terceiro passo, a gente vai em próximo até chegar à conclusão, se atentando a marcar a opção servidor de impressão, assim como na imagem abaixo. Agora a gente vai em procure, ferramentas, gerenciamento de impressão, servidores de impressão e impressoras. Nesse próximo passo, vamos adicionar a impressora. Você seleciona a forma que irá encontrar a impressora na rede, preferencialmente tem um IP de antemão para facilitar. Com a impressora selecionada, deixe a opção de compartilhar essa impressora. Agora, nesse próximo passo, vamos aplicar as políticas de grupo à impressora recém-instalada. Com o lado direito do mouse, clica sobre a impressora instalada e selecione a opção Implantar com política de grupo. Uma observação disso é que, assim como dito no início da documentação, o servidor de impressão deve estar dentro de um domínio da empresa, por conta da próxima etapa, qual vamos configurar uma GPO, para que o usuário puxem do servidor drivers de configurações da impressora. Logo após isso, a gente seleciona criar uma nova política de grupo. E criada essa nova política, dê um nome e associa aos usuários que se aplicam a GPO, a cada usuário. E aí você clica em continuar. E depois de você fazer tudo isso, de aplicar os usuários e tudo, aparecerá uma mensagem de sucesso. Depois de aparecer essa mensagem de sucesso e realizar todos os procedimentos, abra o prompt de comando, que é só você ali na sua barrinha de pesquisa do Windows, escrever cmd que aparecerá. E você aplicar o comando gp update/force. Nas máquinas clientes, que farão logon com os usuários do domínio, realizar o mesmo comando via o cmd lá. Assim, as impressoras que foram compartilhadas via servidor serão instaladas no PC.
Bom, e aqui encerramos a nossa apresentação e agradeço imensamente pela atenção de vocês.